A ansiedade, amigos, em geral, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de outras coisas que podem estar desordenadas, que estão desordenadas na vida do paciente. Uma vida desorganizada, uma rotina sem critérios, uma vida lotada de culpas, uma vida cheia de pendências, de decisões não tomadas, relacionamentos confusos, desequilíbrios muitas vezes fisiológicos, orgânicos que o paciente vem conservando, problema na alimentação, problema no sono e assim por diante. Então o terapeuta ele precisa ter esse trabalho já na primeira sessão de ampliar a queixa, de modo a descobrir algo chamado de demandas. O processo terapêutico, amigos, principalmente no paciente ansioso, não pode jamais ser reduzido a queixas ou a queixa. É preciso que o terapeuta descubra as demandas, ou seja, aquilo que está por trás da queixa, ou seja, aquelas coisas que estão escondidas. Isso tudo é ampliado, é óbvio, durante o processo terapêutico. Seja muito bem-vinda a essa aula, onde nós vamos descrever o que precisa ser feito no primeiro atendimento de um paciente com ansiedade, ou seja, o que fazer no atendimento que o paciente traz para você alguma demanda relacionada à ansiedade, síndrome do pânico e assim por diante. Meu nome é Tomás Zekir, eu sou psicólogo, formador, mentor, professor de outros psicólogos e o meu objetivo com o meu trabalho é dar um repertório técnico, mas também prático para aqueles que desejam melhorar os seus resultados na psicologia, na psicoterapia de modo geral. Sou também fundador da Academia Allers, que é uma comunidade, um curso de formação para terapeutas. Também conduzi durante quase 4 anos o Clube Allers, que era outro curso de formação para terapeutas. Também sou professor no curso Primeiros Passos do Processo Terapêutico e também o curso Desvendando a Ansiedade. Eu posso dizer que na minha jornada como psicólogo, como terapeuta, como professor, eu tive muito sucesso ao trabalhar os casos de ansiedade. Seja nos meus atendimentos, com os meus pacientes, seja também ensinando psicologia para os meus alunos. Quando eu atendo um caso de ansiedade, eu posso dizer que eu sei o que fazer com aquele paciente que está ali trazendo demandas muito profundas de sofrimento. E também, quando um aluno vem me questionar sobre um assunto relacionado à ansiedade, como conduzir uma sessão com um paciente ansioso, que é exatamente o tema dessa aula, como ajudar um paciente numa crise, enfim. O meu papel aqui nessa aula é dar um repertório técnico, mas também prático, para você desenvolver ali o atendimento de um paciente que traz demandas relacionadas à ansiedade. Atualmente, eu desenvolvo ali com os meus pacientes uma trajetória voltada para a alta, que a alta significa a melhora clínica daquele paciente, a ausência total, parcial de sintomas, e a minha entrega ali com os meus pacientes é exatamente que eles não sejam mais atormentados com sintomas de ansiedade e assim por diante. E os meus alunos também, quando me procuram, eles têm essa intenção, como de fato ajudar o meu paciente a melhorar de ansiedade de modo geral. Visto que vários pacientes já passaram por vários processos terapêuticos e não tiveram resultados positivos, não melhoraram, e é isso que os nossos pacientes desejam. Então, posso dizer que os meus pacientes de fato melhoram quando passam por mim e eu estou aqui de fato para entregar para vocês um manual do primeiro atendimento com pacientes que trazem demandas de ansiedade. Vamos direto ao ponto. Essa aula, ela tem o propósito de ser uma aula diferente, uma aula especial e trazer para vocês um repertório bem prático, tá? Eu vou mostrar para vocês como que deve ser o primeiro atendimento de um paciente com ansiedade, sendo a ansiedade a demanda clínica mais prevalente nos consultórios de psicoterapia, a demanda clínica mais presente nos nossos atendimentos. E vamos lá, pessoal. O terapeuta ele precisa saber atender um caso de ansiedade, exatamente porque é a demanda mais presente e porque grande parte das pessoas na nossa volta tem demandas relacionadas à ansiedade.
10% dos brasileiros já receberam algum diagnóstico relacionado à ansiedade. Então, é uma demanda muito prevalente e ao mesmo tempo desconhecida o seu tratamento pelos terapeutas. Ou seja, grande parte dos terapeutas não sabe o que fazer com o paciente com ansiedade, não sabe como conduzir o tratamento, não sabe para onde que se deve ir, não sabe como conduzir o paciente para uma melhora clínica. Essa primeira sessão, e é o que a gente vai trabalhar aqui, ela precisa ser desenvolvida de modo muito cuidadoso, muito zeloso pelo terapeuta, mas também de modo muito estratégico. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai perder o paciente. Ele vai passar pela primeira sessão, não vai ter uma boa impressão no sentido de que, poxa, esse terapeuta ele vai me ajudar e me ajudou na primeira sessão. E é claro, né, você vai ali perder o seu paciente, ele não vai mais fazer terapia com você, vai buscar outro profissional e assim por diante. A primeira coisa que você deve fazer quando um paciente entra em contato com você, vamos supor que chega pelo Instagram, chega pelo WhatsApp por indicação e deseja marcar uma sessão com você. Tá? Você fez todo o seu processo ali de venda da sessão, você acolheu aquele paciente no processo de negociação, marcação de sessão, ok. A sessão está marcada. Hoje é quarta, a sessão está marcada para a próxima terça, vamos supor. Você precisa, antes da sessão, fazer um processo de coleta de informações sobre a vida daquele paciente, É o que eu chamo de anamnese breve. Você não pode atender um paciente com demanda de ansiedade, melhor dizendo, você não pode atender nenhum paciente sem ter aplicado uma ferramenta que possibilite a você dados muito ricos, tanto de identificação quanto da própria queixa clínica do paciente antes da sessão. Porque, às vezes, na pressa, na dispersão, durante o atendimento a gente não consegue coletar essas coisas e são elementos fundamentais. Então, antes do atendimento, você já precisa ter informações sobre aquele paciente. Informações que eu diria que são cruciais. Caso o paciente tenha crises, caso o paciente ele faça uso de medicações, você já vai estar preparado para aquele paciente, para atender aquele paciente. Se ele traz ali uma medicação que você não conhece, se o paciente, não consegue falar durante a sessão, nesse formulário talvez ele já tenha apontado alguma coisa, né? Que ele tem uma fobia social, uma fobia específica, que ele não consegue falar com uma pessoa diferente. Com o formulário você já vai ter essas informações, né? Então, eu recomendo que você construa um formulário de pré-atendimento, tá? Formulário básico para o paciente preencher. Dados de identificação, nome completo, idade, filiação, profissão, religião, endereço, a queixa principal, um contato de emergência, se usa algum medicamento, se já passou por um processo de terapia e um espaço para ele colocar outras informações. Isso aqui vai munir você de diversas informações para você chegar já preparado de alguma forma para atender aquele paciente. Depois, anota aí. Isso aqui tem que ser para todo paciente, tá? Esses primeiros passos aqui. Mas principalmente para pacientes ansiosos, tá? Confirme a sessão com o paciente. Talvez você não esperava que eu ia dar essa orientação aqui, tá? Mas se você tem uma secretária, um assistente virtual, a confirmação do atendimento precisa ser feita, né? Porque às vezes o paciente ele já fica muito mobilizado ao marcar uma sessão, fica muito preocupado, será que a sessão vai acontecer, o que eu vou falar, vou desmarcar, caramba, será que o meu psicólogo, o meu terapeuta vai lembrar de mim, vai me chamar para fazer a sessão? Então, 12 horas antes, um dia antes, mande uma mensagem padrão de confirmação, mande um lembrete para o paciente. Isso aqui é muito importante para pacientes ansiosos. Pacientes já agradeceram, por exemplo, a minha secretária, falaram, nossa, graças a Deus, que bom que amanhã tem sessão, que bom que você me lembrou, eu já estava preocupada se a sessão ia acontecer ou não. Então isso aqui é muito importante. Depois, nesse guia aqui, nesse manual, eu preciso lembrar você de uma coisa fundamental. Seja pontual com os teus pacientes, tá? Poxa,
Pontualidade é uma virtude, é uma coisa importante. Para pacientes ansiosos, mais ainda. Eles estão naquela expectativa, naquela preocupação. Mande o link para ele no horário, 2 ou 3 minutos antes. Ô Tomás, eu estava atendendo um paciente antes, eu acho que eu vou atrasar. Mande mensagem para o paciente, não deixe o paciente esperando durante muito tempo de atraso. Poxa, mande uma mensagem, peça 2 segundos para o paciente que você está atendendo. Vou mandar uma mensagem para o próximo paciente. Falo, vou atrasar uns minutos. Avise que vai atrasar, tá? Então seja pontual. Essa é uma regra, tá? Essa é uma regra. Depois, neste roteiro aqui que a gente está desenvolvendo para primeiro atendimento com pacientes ansiosos. Quando iniciar o atendimento, vamos lá, quando o atendimento iniciar, você precisa começar a cuidar muitas coisas. Você mandou o link, o paciente entrou na sessão. O que você precisa cuidar? O seu tom de voz. Você precisa cuidar da sua postura. Você precisa cuidar da sua linguagem corporal. Tá? O que eu quero dizer com tom de voz? Uma coisa é eu falar com vocês assim, num tom de voz mais alto. Outra coisa é a gente falar mais ameno, num tom de voz mais baixo. Isso aqui tem uma intencionalidade. Né? E quando você está atendendo um paciente ansioso, um paciente que chega no seu atendimento, o seu tom de voz precisa ser acolhedor. Esse tom precisa ser acolhedor, precisa trazer já uma presença, mais um afeto. A própria postura que você vai ter, né? Uma coisa é você começar a sessão assim. Outra coisa é você começar a sessão de braço cruzado. Outra coisa é você começar... Enfim, precisa cuidar muito isso. Uma postura que entregue para o paciente uma naturalidade, mas também uma autoridade. Naturalidade e autoridade, duas coisas que precisam sempre estar presentes na tua conduta clínica quando você estiver atendendo. E a linguagem corporal, né? Postura, linguagem corporal, postura no sentido mais amplo possível, né? A sua apresentação, linguagem corporal, gesto com as mãos, gesto com o rosto, enfim, tudo aquilo que você está entregando para o paciente ali numa apresentação inicial. Algo muito importante com pacientes ansiosos e para todos, mas destacando aqui para pacientes ansiosos, é você chamar o paciente na primeira abordagem ali pelo nome, tá? Porque o nome ele gera já uma identificação, seja do paciente com ele mesmo, seja com aquela pessoa que está direcionando a mensagem, direcionando a comunicação, chamar o paciente pelo nome. Isso aqui precisa ser algo que sempre deve acontecer. Boa tarde, fulano. Boa noite, fulana. Bom dia, ciclano. Chamar o paciente pelo nome. Esses primeiros 5 minutos, sei lá, 6 minutos que você vai, talvez até menos, vai acolher o paciente, vai cumprimentá-lo, vai fazer com que ele se sinta à vontade ali, é uma coisa que nós chamamos de acolhimento. Tá? E de novo, o acolhimento, a comunicação, a postura, a linguagem, o tom de voz precisa ser natural e com autoridade, de modo a gerar algo que o paciente ansioso demanda muito, que é uma coisa chamada de segurança. O paciente ele precisa se sentir seguro, porque ele já está tenso, ele já está ansioso, já está com a vida cheia de nós, a gente pode dizer assim, né? Muitas coisas confusas, muitas coisas dispersas, muitas coisas tensas. E você fazendo essa comunicação, esse acolhimento muito cuidadoso, com muito zelo, vai gerar essa segurança que ele precisa, já nos primeiros minutos da sessão. Depois disso, ainda nesse processo de acolhimento, mas já partindo para o início da sessão, você vai desenvolver ali com o paciente aquilo que a gente chama de quebra-gelo. Né? Você precisa quebrar o gelo, o paciente está tenso, como nós falamos. E as palavras que você utiliza nesse primeiro momento já vão diminuindo essa tensão, ainda mais quando você faz um quebra-gelo com qualidade. O quebra-gelo, de novo, natural, tá? E que gera essa segurança. Aqui eu sugiro, por exemplo, se utilizar alguma informação que você já tem sobre o paciente. Sei lá, você aplicou a anamnese, você sabe, por exemplo, a cidade que ele mora. Vou dar um exemplo. Sempre que eu atendo um paciente da cidade de São Paulo, da capital, eu faço uma brincadeira com a cidade.
né? Porque em geral eu vou para São Paulo, por exemplo, agora eu vou para São Paulo, mês que vem, aqui, vou para São Paulo, estou sempre indo para São Paulo, dar palestra, participar de cursos e assim por diante. E às vezes eu sempre faço uma piada, poxa, para vocês que moram em São Paulo deve ser terrível, né? Sempre que eu vou para São Paulo eu quero voltar para casa por conta do trânsito, da loucura, da confusão. Fazer uma brincadeira. Onde você? Você é de São Paulo. Nossa, São Paulo, que coisa tensa. Uma brincadeira, uma leveza, uma banalidade, uma trivialidade que vai ser comunicada ali de modo a trazer essa tranquilidade para o paciente ansioso que precisa exatamente disso, dessa tranquilidade, né? Algo nesse sentido, tá? Usar algo corriqueiro, banal, brincar, deixar a sessão mais leve, seja com o frio que você está sentindo, seja com o paciente que está com muita roupa, seja, não sei, a internet que no início falhou, você faz um quebra-gelo, seja, enfim, qualquer coisa, tá? Claro que faça sentido, né? Não vai falar uma coisa que ali constrange o paciente, jamais, é para quebrar o gelo, não é para constranger. Com a sessão iniciada, com o acolhimento feito, com o quebra-gelo desenvolvido, você precisa agora, a partir deste momento da tua sessão com o paciente ansioso, partir para uma ampliação, tá, de algo que nós chamamos de queixa principal, a QP, que a gente chama de queixa principal, ou seja, o que é a queixa principal? Você vai solicitar a queixa principal lá no formulário de anamnese breve. Queixa principal que a queixa principal é o motivo que fez com que o paciente buscasse terapia. Tá? Pode ser vários motivos. Né? O paciente ele pode descrever esse motivo, por exemplo, falando: não, eu estou fazendo terapia porque a minha mãe mandou fazer. Né? Eu estou fazendo terapia porque meu marido mandou. Eu estou fazendo terapia porque eu estou tendo crise de ansiedade muito frequente. Eu estou fazendo terapia porque eu sinto ansiedade. Vamos lá, como é que a gente vai colher esse dado? Agora, de modo mais amplo. Você coletou essa informação na anamnese breve. Agora, na sessão, você vai ampliar, você vai aprofundar. Tá? Existem várias formas de você fazer isso. Primeiro, uma abordagem mais aberta, que eu chamo, que é você fazer uma pergunta. Né? Sei lá, eu gostaria de entender um pouco mais, né? Por que você me procurou para fazer terapia? Você pode me contar o que você está passando na sua vida hoje que tem te incomodado? Mais aberto, a pessoa pode falar de várias coisas. Segundo, uma pergunta mais focada, ou seja, qual que é o principal problema que você vem enfrentando na sua vida hoje? Pergunta mais direta, principal problema. Terceira forma de você ampliar a queixa principal, um incentivo para que a pessoa se expresse de modo mais amplo, né? Você convoca ela a se sentir à vontade, né? Pode sentir à vontade para compartilhar algo que tem sido difícil para você ultimamente, né? O que mais tem pesado na tua vida? Tá sentindo para ela se expressar de modo mais simbólico, né? O que tem pesado? Também por um certo tipo de contextualização, né? Ou seja, poxa, muitas pessoas me procuram para fazer terapia, por exemplo, você vai falar isso, e por algo específico que está perturbando, que está trazendo algum sofrimento. O que especificamente fez você buscar terapia nesse momento da tua vida? Você dá oportunidade para uma ampliação maior daquilo que o paciente está sentindo. Essas abordagens aqui, essa forma de ampliar a queixa, permite com que o paciente se sinta ouvido, compreendido, acolhido e cria, naquele momento, um ambiente seguro para ele se expressar de modo sincero, honesto, verdadeiro, para que, a partir de agora, a terapia de fato comece. Vejam como é importante aquele formulário inicial. Se o paciente já fez terapia antes, por exemplo, ele vai falar de modo mais desenvolvido, por exemplo, sobre a queixa. Outro ponto, se ele já fez terapia antes, ele talvez parou o processo terapêutico porque foi resolvida aquela queixa. Agora a queixa é outra. Ou a queixa é a mesma das outras vezes e não foi resolvida. E um paciente, por exemplo, que já fez terapia, ele tem muito mais habilidade para falar sobre ele mesmo, sobre os próprios sofrimentos, do que um paciente que nunca fez terapia.
alguns pacientes eles expandem muito mais a explicação da queixa principal. Outros falam muito pouco. E você não precisa desesperar por isso, paciente que fala muito ou paciente que fala pouco. A gente está iniciando o processo, é a primeira sessão. Mas tudo que for falado aqui é importante, tá? Por isso, atenção para fazer registros, para fazer anotações e assim por diante. Porque uns pacientes vão falar simplesmente, eu estou buscando terapia porque eu estou me sentindo ansioso, porque eu estou com ansiedade. Outros vão trazer mais detalhes, né? Falarão sobre a vida de modo geral, né? Porque minha faculdade, porque o meu trabalho, porque o meu casamento, porque, caramba, aqui eu não estou conseguindo dormir, porque, poxa, ano passado aconteceu isso comigo, eu tive uma doença, eu tive Covid, eu tive não sei o que, eu estou com dengue. Vai expandir. Às vezes a pessoa vai chorar, às vezes ela vai falar de modo apático, às vezes ela vai falar com muitas emoções, às vezes ela vai dar risada, depende do paciente que você vai atender. E aqui mora realmente o diferencial da primeira sessão, que você precisa saber. Aqui mora o verdadeiro diferencial do terapeuta que sabe atender um paciente com uma queixa de ansiedade. O primeiro atendimento, ele não serve para esgotar as questões de sofrimento do paciente. Não serve para esgotar a vida do paciente, mas para o terapeuta já ter alguma informação para a condução do processo. E também para o paciente sair da sessão com a esperança de que a vida dele vai melhorar a partir daquele processo terapêutico que ele está começando. Então, nessa primeira sessão, você precisa entregar algo para o paciente. Não basta você ficar só observando, não basta você ficar só perguntando, não basta você ficar só, fazendo afirmações. Você precisa já entregar algo para o paciente, de modo que ele sinta segurança não só no processo terapêutico, mas também no processo terapêutico, mas principalmente para a vida. Que ele perceba que a vida dele não é a ansiedade, que a vida dele é muito mais do que isso. Isso aqui vai dar uma segurança, vai dar um conteúdo para a vida dele muito mais denso, que faz muito mais sentido do que uma vida reduzida ao sofrimento. O período final da sessão, você já vai ter feito essa entrevista, você já vai ter observado questões do paciente, a expressão corporal dele, a aparência, a atitude, enfim, tudo aquilo que nós chamamos de exame psíquico, exame do estado mental do paciente, fazer uma observação de modo a você coletar informações, por exemplo, para fazer um encaminhamento. Você vai coletar informações, se você é psicólogo, para já começar a pensar num aspecto diagnóstico ali. Então, esse processo de observação. Mas o período final da sessão deve servir para algo que eu chamo de pacto da esperança. Você vai atender o paciente, vai observar, vai coletar as informações, ampliar a queixa e vai fazer um pacto da esperança. Isso aqui é exclusivo para os pacientes com queixa de ansiedade. Você vai convocar o paciente a perseverar no processo terapêutico, mas em um chamado para uma vida mais profunda, para uma vida mais produtiva, para uma vida mais organizada, para uma vida que faça mais sentido. Deixar acesa naquele paciente, ao final da sessão, a chama da esperança para a vida, de modo que ele perceba, note e seja convencido pelo seu argumento que uma vida sem ansiedade é possível e que a vida dele não é reduzida à ansiedade, de que é possível viver uma vida diferente. Para isso, você precisa comunicar esse tipo de coisa com autoridade e com muita sinceridade, olhando no olho do paciente e também você acreditando que aquelas coisas são verdadeiras. Você não está falando só para convencê-lo porque isso é importante, mas porque você acredita nisso, você percebe, caramba, a vida dessa pessoa não é isso daqui. Ela está passando por um momento difícil, no aspecto emocional, mas é possível transformar essa vida. Por fim, o que você precisa fazer no final dessa sessão? 2 tarefas você vai passar para o paciente. Primeiro, um exercício para as crises de ansiedade. Você pode escolher, por exemplo, o exercício de respiração diafragmática, respiração 4-7-8, ou aquele exercício de descrição dos sentidos, né? O que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo no tato, o que tem no ambiente que ele está, quais são as cores dos objetos na volta dele, ou seja, exercício de presença para baixar
o foco nos pensamentos e voltar o foco para a realidade. Segundo, passar um exercício para ele chamado lista de pendências e lista de culpas. O paciente fazer uma lista de pendências da vida, ou seja, aquelas coisas que ele deveria ter feito, mas não fez, e as culpas, aquelas coisas que ele fez, mas não deveria ter feito. Tá? Então, pendências e culpas. 2 exercícios que vão fazer com que o paciente perceba que aquela terapia já gerou algum valor. Você vai conectar essa primeira sessão na segunda, de modo que a segunda, terceira, quarta, quinta em diante você desenvolva com segurança, com estrutura e de fato ajude o seu paciente. Nós precisamos, amigos, nos preparar para atender os nossos pacientes. Essa aula aqui, ela teve esse objetivo de entregar um repertório prático, mas de fato nós precisamos urgentemente estar lotado de repertório técnico e prático para atender os nossos pacientes.